Tudo bem, então eu vou começar citando uma autoridade reconhecida no mundo, que é o tio do Spider-Man. É, Homem-Aranha. Então, aquele Homem-Aranha, o Spider-Man, seu tio ensinou para ele que com grande poder vem grande responsabilidade. Então, por exemplo, quando um homem e mulher, quando eles produzem, vamos dizer, ou reproduzem, têm um filho, os pais têm poder, vamos dizer, absoluto sobre a criancinha. Porque o bebê não tem nenhum poder. Então, os pais têm um poder absoluto sobre os filhos, as crianças. Mas se eles mal usam, se eles usam esse poder para fazer mal a seus próprios filhos, isso é um pecado, um crime horrível. Então, assim mesmo, com artes marciais, você desenvolve um certo poder. E como o tio do Homem-Aranha disse, que com muito poder vem muita responsabilidade. Quanto mais poder você tem, mais você tem que ser inteligente, responsável, você tem que agir para o bem dos outros e nunca para o mal de ninguém. Então, como os governos, por exemplo, têm muito poder e como sabemos, existe um problema no mundo que os governos têm muito poder e agem para seu próprio bem-estar, para sua riqueza, para seu poder, e muitas vezes não agem realmente para o bem-estar do povo. Então, um governo que mal interpreta seu poder como algo para seu desfrute pessoal, algo para seu prazer pessoal, e não algo para servir os outros, isso é um governo terrível. Então, assim mesmo, qualquer poder, ele pode ser poder intelectual, que também é um poder de enrolar as outras pessoas e dar argumentos. Pode ser um poder intelectual, pode ser um poder artístico. Por exemplo, os atores, Hollywood, toda essa bagunça. Então, as pessoas que são famosas como atores, atrizes e tudo isso, ou que são cantores muito famosos, que cantam, isso é também poder. As pessoas que têm muito poder artístico têm uma influência enorme sobre outras pessoas. Então, pode ser poder intelectual, pode ser poder econômico, que as pessoas que têm muito dinheiro manipulam, têm poder sobre outras pessoas. Então, poder intelectual, poder econômico, poder artístico e também poder físico. Que pode ser uma pessoa, digamos, que sabe muito bem artes marciais, pode ser uma pessoa com muitas armas, pode ser um exército. Mas a regra geral é que nós temos que utilizar esse poder para o bem-estar dos outros e para o nosso próprio bem-estar. E por quê? Então, alguém pode perguntar por quê? Por que devemos usar nosso poder para servir os outros, para ajudar os outros, não para explorar, não para tirar proveito pessoal? Uma boa pergunta. Então, se nós fôssemos simplesmente corpos físicos, corpos materiais, sem alma, então, como qualquer animal, todo animal tira proveito para si mesmo. E às vezes, por exemplo, quando estudamos comportamento animal, às vezes os animais se unem e brigam, por exemplo, contra um inimigo comum para seu próprio bem-estar, porque às vezes sem se unir, todo mundo vai se dar mal. Mas
em geral, cada animal se protege a si mesmo, cada animal busca sua comida, seu prazer. Então, se nós somos corpos sem alma, isso significa que somos simplesmente animais. Então, falar contra a alma, ou contra a espiritualidade, é simplesmente transformar seres humanos em bestias. E entre animais, você não pode cobrar de um animal porque você agiu em forma egoísta, porque você não pensou no seu irmão, na sua irmã. Isso é absurdo, cobrar isso de um animal. Mas quando sabemos que temos uma alma, ou que somos almas, que somos partes integrantes de um Deus, a essa altura, sim, é fácil entender porque todas as outras almas são parentes, são família. E quem ataca, quem agride, quem age, encontra da sua própria família. Uma pessoa terrível, podemos entender. Então, sabendo da alma, sabendo de Deus, que existe um Pai Supremo de todas as pessoas, que podemos entender o dever familiar de agir para o bem-estar de toda criatura. E voltando para os animais, os pobres animais, eles também têm alma. A única diferença entre você e um animal é que você tem um corpo superior. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples de um semáforo, né? Verde, amarelo, vermelho. Então, atrás, aquele vidro plástico verde, amarelo e vermelho, existe a mesma luz. Toda luz é luz branca. Porém, quando aquela luz branca atravessa um filtro, digamos, verde, sai luz verde. E atravessando um filtro vermelho ou amarelo, sai luz vermelha ou amarela. Mas atrás, as coberturas, atrás os filtros, existe a mesma luz. Assim mesmo, consciência que atravessa um corpo animal se manifesta como consciência animal. A mesma consciência que atravessa um corpo humano, sai como corpo humano, que pode ser consciência feminina, masculina, consciência de velhinho, de adolescente, de brasileiro, por exemplo, um corpo brasileiro, um corpo inglês, um corpo africano. Então, assim mesmo, atrás, aqueles filtros, a mesma consciência. Porque todos somos igualmente almas. E consciência é a energia da alma. Consciência não é um objeto material. Por exemplo, você pode tocar uma pedra, ou pode ver um fogo. Você não pode tocar consciência. Você não pode ver consciência da mesma maneira que você pode ver, por exemplo, uma montanha, uma casa, o corpo de outra pessoa. Então, consciência é espiritual, originalmente. Então, quando aquela consciência vem filtrada pelos filtros de corpos materiais, aparece como consciência material. Mas atrás, consciência é pura, espiritual. Então, entendendo isso, vocês desenvolvendo poder de artes marciais, vocês, como vocês sabem, têm uma responsabilidade de servir a humanidade e de servir a todas as almas conscientes. É uma oportunidade de serviço. Por exemplo, eu tenho uma certa posição dentro de uma sociedade espiritual, eu tenho uma certa educação e por isso eu posso fazer certas coisas, mas tudo o que eu tenho, que pode ser dinheiro, educação ou posição,
são simplesmente oportunidades de serviço, não oportunidades para dominar outras pessoas, para explorar outras pessoas. São oportunidades de serviço, de ajudar, de fazer o bem no mundo.